Bom dia! Hoje o Campo e Lavoura começa diretamente de Santa Rosa, noroeste do Rio Grande do Sul. Estamos no Ano Internacional dos Solos. Você já parou para pensar na importância do solo? Isso mesmo, do solo, um recurso natural não renovável e que está em perigo. A cada minuto, 2 hectares de solo são destruídos em todo o mundo por uma série de fatores. Os solos estão desaparecendo e precisamos fazer algo logo. Por isso, hoje eu te convido a viajar conosco por esta região, que é uma das mais críticas no que se refere à conservação dos solos. Essa produção pega carona na declaração da Organização das Nações Unidas, que institui 2015 como o Ano Internacional dos Solos. Vamos juntos discutir esse problema que afeta nossas vidas. 1/4 da biodiversidade, 1/4 dos seres vivos existentes no planeta Terra estão nos solos. Solo bem estruturado, você tem maior infiltração, maior biologia dentro desse solo, né? Ou seja, vida. O solo, eu vejo assim, que tem uma importância muito grande, né? E ela é a base de todo o sistema do nosso planeta. Principalmente para os filhos, né? E daí a gente vai conservando o solo assim. Nós começamos esta história de Santa Rosa, cidade com cerca de 70 mil habitantes, conhecida como berço nacional da soja. Foi aqui, em 1913, que as primeiras sementes dessa cultura chegaram ao país. Nós estamos no Parque de Exposições da cidade e eu convido você a voltar no tempo, assistir um trecho de uma reportagem feita há 36 anos pelo repórter Luiz Carlos Silva. Em uma produção especial para o Campo e Lavoura, nesta cidade, ele já falava, mostrava os problemas que hoje nós enfrentamos com o solo. Nossas matas e florestas, das que ainda restam, continuam sendo derrubadas pelo homem. Exemplo disso é a destruição sistemática de matos e capoeiras na região de Santa Rosa, Horizontina, Santo Cristo, Santo Ângelo, municípios produtores de muito trigo e soja, e também de grandes desertos, onde apenas a vegetação rasteira ainda subsiste. Apenas mais um pedaço de um grande deserto. Hectares de novos cultivares de terra calcinada pelo sol, com data certa para morrer, num mundo tão necessitado de ar sem poluição como o nosso. Do município de Santa Rosa, para o programa Campo e Lavoura. O que parecia ser uma profecia na época, hoje é um problema. Por isso, nada melhor que iniciarmos essa discussão sobre os solos aqui, em uma área arborizada, um remanescente de Mata Atlântica no centro da cidade. Espécies de plantas e animais podem ser vistas e admiradas por quem passeia por aqui. A Juliana é bióloga e é neste lugar protegido, que serve como exemplo de conservação dos solos, que ela nos fala sobre a importância deste recurso. O solo tem uma importância fundamental na manutenção do equilíbrio da vida na Terra. A vida só existe porque nós temos vegetação, nós temos água, nós temos o ar, né, que é a respiração para os seres vivos, e nós temos a produção alimentícia ou a manutenção, então, da vegetação que estabelece esse equilíbrio de todos os seres. E o solo é o nosso sustento, a nossa base, enfim, de todos esses seres vivos, sejam eles animais, plantas, micro-organismos. O solo é composto por minerais, matéria orgânica, água e ar, e abriga 1/4 dos seres vivos existentes no planeta. Bom, isso é um dado bem interessante, quer dizer, 1/4 da biodiversidade, 1/4 dos seres vivos existentes no planeta Terra estão nos solos. O que são esses micro-organismos, né? O que é essa biodiversidade? Bactérias, fungos, protozoários. Então, de toda a vida que existe na Terra, 1/4 está presente no solo, representados principalmente pelas formas micro-orgânicas, que são aquelas que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas que estão ali, têm um papel fundamental na manutenção, no equilíbrio e na manutenção dessa biodiversidade. Mas qual é o problema que envolve esse solo hoje? Como ele se forma e como se perde? O processo é um processo lento, né, demorado, e o solo se forma a partir da decomposição da rocha.
Isso mais ou menos leva, para formar 1 centímetro de solo, isso leva mais ou menos em torno de 400 anos. Isso mais ou menos corresponde a uma taxa de formação de em torno de 270 quilos de solos por hectare ano, né? Então, por isso que a gente diz que o solo somente é uso sustentável quando existe um equilíbrio entre uma taxa de formação e a taxa de erosão. Quando eu desenvolvo um determinado sistema de manejo e conservação do solo que eu tenho perdas inferiores ou iguais à formação de solo, então isso é meu uso do solo é sustentável. E é justamente esse sistema de manejo que não está sendo feito e é preciso fazer algo logo para mudar isso. Por ano são perdidas quase 5 toneladas de solo por hectare. 33% do solo mundial estão degradados. Tudo isso por causa de uma série de fatores, como desmatamento, más práticas agrícolas, poluição, crescimento urbano e uso excessivo de pastagens. É aqui, por essa região, que se começa a discussão e ações efetivas para a manutenção deste recurso. A região noroeste é uma das regiões que mais sofre no estado com secas recorrentes. Então o trabalho começa por aqui até simbolicamente, para a gente conscientizar daqui para todo o Rio Grande do Sul o trabalho de conservação do solo cada vez mais, mas também da questão da preservação para absorção da água. Embora este seja o ano dedicado a voltar a atenção para os solos, tem gente que se preocupa há muito tempo com o assunto. Eu estive este ano na propriedade do seu Marcos Quitolina, interior de Tuparendi, a 14 quilômetros aqui de Santa Rosa. O seu Marcos e a esposa adotaram há 30 anos um trabalho de conservação. E acreditem, tinha gente que dizia na época que eles estavam até contra Deus e contra a natureza por experimentar formas de conservar o solo. Ele dizia que não adiantava eu fazer essa microbacia ali que é contra a natureza, ninguém vai levar sempre, né? Eu dizia, não, os técnicos eles vêm para fazer, vamos experimentar. E daí experimentamos fazer essa base larga ali, microbacia, assegurou a água em cima e tudo melhor ficou, né? Em 60 hectares da propriedade foram feitas essas microbacias que ajudam a reter a água da chuva, inclusive nas estradas. Além de impedir que a água da chuva leve todos os nutrientes, inclusive o solo, embora para os rios, a prática aumenta a produção. Aqui ele colhe até 20 sacas a mais de soja por hectare. O que o senhor percebe de diferença? A diferença é quando a gente vai colher naquela lavoura lá que não tem a microbacia, dá bem menos por hectare. E daí a produção é menos porque vai embora muito adubo, né? E daí colhe menos. E aqui sempre, nas duas lavouras aqui e lá de lá também sempre colhe mais. O senhor é um exemplo aí de quem cuida, preserva o solo e tenta sempre repassar isso para as outras pessoas. Né? Principalmente para os filhos, né? E daí a gente vai conservando o solo assim. O senhor fazendo sua parte desde 30 anos? Desde 30 anos atrás. Sempre cuidando do solo, porque é um patrimônio, né? Esses cuidados são necessários tanto no campo quanto nas cidades, porque o problema de conservação dos solos está por todas as partes. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Não sai daí, que o Campo e Lavoura já volta. Para você que está chegando agora, hoje estamos discutindo o cuidado com os solos, diretamente de Santa Rosa. E não é só no meio rural que é preciso ter cuidado. Nas cidades, com tanto concreto, a atenção também precisa ser grande. Como que as cidades, de certa forma, a gente não tem como impedir o crescimento urbano, mas como que isso impacta aí nos nossos solos, Juliana? Bom, primeiro nós poderíamos dizer que é a impermeabilização do solo, né? Você colocar calçadas, asfaltos, né? Residências, edificações. O solo precisa absorver esta água, que é a água gerada, né? A água da chuva. Então, práticas bem simples. Deixar espaços em aberto, com grama, com alguma vegetação, construir as calçadas com as áreas de infiltração,
aumentar o número de áreas verdes, áreas abertas, praças, parques, locais assim que você possa ter essa infiltração, e práticas domésticas, né, como recompor, selecionar, separar os seus resíduos orgânicos, né, restos de cascas, frutas, enfim, e fazer a sua compostagem e usar esse material da decomposição, o humus, para recompor então a qualidade do solo. Boas práticas e cuidados que precisam ser adotados por todos, porque o problema está em todos os lugares. As regiões mais quentes, né, que a gente tem, como a região noroeste, a região do Iruí, de Juí, daqui de Santa Rosa, quanto também na região da Depressão Central, quanto mais quente, a decomposição da matéria orgânica ela é muito maior em relação às áreas mais frias, se a gente comparar com Passo Fundo, por exemplo, né, áreas de maior altitude. Então, nessas condições, a gente tem que produzir mais palha, ter mais resíduos culturais, né, do que as regiões mais frias, porque a decomposição da matéria orgânica ou dos resíduos culturais são muito rápidos, né? A tecnologia que está sendo utilizada para áreas mais planas, por exemplo, se a gente pega essa região de Panambi, ou seja, Passo Fundo, que são os solos mais vermelhos, a situação é completamente diferente em relação à área costa do Rio Uruguai, aonde que a gente tem os solos rasos, solos pedregosos, alta declividade, e a gente está usando a mesma tecnologia no plantio direto. Cada situação, ou de acordo com o tipo de exploração que a região tem e que o agricultor tem, né? Então a gente tem que adequar as tecnologias de acordo, né, com as necessidades desses agricultores. É na costa do Rio Uruguai que o problema se agrava por causa do solo mais pedregoso. Dias chuvosos escondem um grande prejuízo ao solo. A água escorrendo pelas lavouras leva as camadas mais férteis. Nutrientes, fósforo, cálcio, potássio, calcário, além de toneladas de solo, tudo indo embora. Esses nutrientes parando nos rios, por exemplo, vai causar um problema sério, né? A parte aquática, né? Tanto para os animais do meio aquático, como também, por exemplo, na parte hidrelétrica, onde tem as represas, as usinas, né? Isso é um prejuízo muito grande aos equipamentos, porque esse solo junto tem areia, vai haver um desgaste muito mais rápido, ou seja, a vida útil dos equipamentos é muito curta, devido à presença dessa areia do solo. E o que falar então quando toda essa chuva não para e se transforma em enchente? Nos últimos anos, essas cenas são comuns, principalmente na bacia do Rio Uruguai. Há pelo menos 12 anos o município não registrava uma enchente tão grande como esta. Isso deixa os moradores ainda mais preocupados porque o rio passa aqui bem próximo às casas. Como a água não para de subir, a previsão é de que esta enchente supere a maior já registrada na região noroeste em 1983. Se a gente tem problema de compactação do solo, a gente tem redução da taxa de infiltração de água no solo. Consequentemente, né, se eu tenho uma chuva de 60 milímetros por hora, né, a minha infiltração dessa camada compactada é menos de 10 milímetros por hora. Então eu tenho um volume de 50 milímetros de água que não infiltra no solo, que vai escorrer. Então o que isso vai acontecer? Se não tem um bom sistema de manejo, de conservação do solo, a água vai chegar mais rápido nos rios. Então se nós trabalharmos em termos de melhoria da qualidade do solo, né, vai infiltrar mais água no solo. Consequentemente, essa água vai chegar mais lento nos mananciais hídricos. Ela não vai ser, um dia ela vai chegar, mas ela vai levar 6, 8, 10 dias ou até 20 dias até chegar nos rios. Sobre esta situação, a gente vai mostrar agora uma pesquisa desenvolvida no município de Doutor Maurício Cardoso, a cerca de 50 quilômetros daqui. O município é referência estadual quando se fala em práticas conservacionistas. Mesmo assim, em áreas onde não há muito cuidado, os resultados de perda de solo impressionam. Esse estudante de agronomia pesquisou junto com outros colegas a perda de solo, ocasionada pela chuva intensa na região noroeste do estado. Como que foi um pouquinho da metodologia aí desse estudo? Na verdade a gente esperou dar um evento pluvial, né, de 55 milímetros naquele instante. E então a gente coletou água no rio principal da microbacia, né? E posteriormente foi analisada essa amostra de água com o sólido presente nessa água. Esse momento da coleta aí, o que resultado então vocês chegaram? O resultado do sedimento presente nessa coleta foi uma perda de 15 toneladas de solo por
por toda a microbacia, que seria 500 hectares da microbacia. Por hora. Por hora. Bom, toda essa perda, o que acaba representando, Léo? Danos econômicos, né? Porque há arraste de nutrientes, fertilizantes e toda a parte fértil do solo mesmo em si, né? Que acaba degradando o solo, consequentemente diminuindo a produtividade, né? Sem contar a questão da poluição hídrica, né? A questão do assoreamento de rios e entre demais ocasiões que ocorre com o arraste de partículas de solo, né? Toda a terra, nutrientes, adubos que estão aqui acabam se perdendo e vão parar lá nos rios. A qualidade das águas aqui da região, elas sofrem alguns impactos, principalmente pelo nosso modelo produtivo. Nós temos não indústrias diretamente que utilizam das águas dos rios, né? Mas principalmente a agricultura e a pecuária de bovinos e suínos, né? Produção de leite e produção suína. Então, a nossa região precisaria trabalhar principalmente a questão da qualidade, a melhoria da qualidade das águas para que a gente possa ter acesso a águas de qualidade para essa e para as futuras gerações. Desde o início do plantio direto, do sistema de plantio direto adotado pela região, sabemos que o solo vem se compactando muito. E isso impede que a permeabilidade da água, impede que a água caia no solo e ali mesmo ela fique, que ela infiltre. Ou seja, ela está caindo no solo e está sendo escoada, está sendo drenada ou canalizada praticamente, né, para dentro dos rios. E isso afeta inclusive o transporte, porque detona com as estradas, acaba estragando as rodovias, as estradas vicinais do interior, requerendo mais investimento, gasto em manutenção, né? Mas essa água vai toda para dentro do rio. E lá no rio ela não é útil, porque ela é uma água contaminada com aquilo que pro solo é bom. Não estou dizendo que o solo é contaminado, não. É que o solo é tratado para produzir no solo. Mas aquele nutriente, aquele agrotóxico ou aquele produto químico que é colocado no solo, para a água ele não serve. Aliás, ele prejudica. Né? Os peixes não são acostumados com aquele tipo de produto químico. Então, na verdade, é isso que a gente precisa trabalhar. É trabalhar antes, né? Trabalhar preventivamente o sistema de produção agrícola para otimizar essa produção e fazer com que ela possa ser útil também para as águas, retendo água. A região é uma das maiores consumidoras, na verdade, de agrotóxicos. Como que isso acaba impactando aí no nosso meio? Bom, quando você tem um uso indiscriminado de qualquer agente tóxico, seja ele agrotóxico, os insumos, adubos, né, que nós utilizamos, isso sobrecarrega as condições naturais. Então nós temos alguns agrotóxicos que são persistentes, que a gente chama, né, de POPs, persistentes orgânicos. A degradação dessa molécula leva muito tempo para se decompor, para se reestruturar quimicamente. Com o uso intenso, que é o que a nossa região tem aqui devido às suas culturas, a monocultura principalmente da soja, você acaba sobrecarregando. Então, os nossos solos estão sobrecarregados desses agrotóxicos, desses inseticidas, pesticidas persistentes. Então, você eleva o nível de toxicidade. Com isso, você elimina a fauna, né, que são os micro-organismos que sobrevivem nesse solo. Além disso, nós temos o descarregamento desses agrotóxicos também nas plantas e na água. Nós vimos até agora muitas situações em que o solo está sendo degradado, mas também tivemos bons exemplos. Depois do intervalo, a gente fala sobre os alimentos. Você vai ver que 95% deles vem do solo. Mas a produção destes alimentos no meio agrícola tem trazido impactos negativos para a conservação. Frutas, verduras, legumes, cereais, grãos. 95% dos alimentos que consumimos vem do solo. Mas em muitas partes do mundo ainda tem gente que passa fome. Se houvesse uma gestão sustentável dos solos, a produção de alimentos poderia aumentar em até 58%. Aqui na região noroeste, essa produção, principalmente nas áreas agrícolas, é o que mais preocupa os especialistas. Nós temos um solo muito bom na nossa região, produtivo, né?
e que tem dado excelentes safras. Porém, nós estamos percebendo que após 30 anos de plantio direto, algumas características como o adensamento, a compactação, começam a se mostrar mais evidente, fazendo com que a infiltração de água tenha reduzido e o escorrimento, as enxurradas, tem sido maior, levando grande parte dos fertilizantes que a roça tem para as canhadas ou para os rios, e isso então é preocupante. Nesta amostra é possível ver esse problema. Aqui, um solo bem cuidado. As raízes do milho chegam a até 50 centímetros, o que garantiriam até 7 dias sem chuva no período de floração. Porém, nesta outra, a compactação do solo faz com que as raízes não tenham mais que 20 centímetros. E aí, 3 dias sem água já prejudicariam a planta. Uma alternativa para esse problema seria a rotação de culturas. O Rio Grande do Sul está a cultivar 7.144.000 hectares no verão e não está cultivando nem 1.200.000 hectares no inverno. Isto não é bom para a conservação do solo, né? E para a melhoria, a construção da fertilidade do solo. A diversificação de cultura é fundamental para a construção da fertilidade do solo. O plantio em nível ou em contorno é fundamental para auxiliar na infiltração da água no solo e não há como segurar o excesso de água que escorre se nós não retomarmos a construção dos terraços, isto é, segurar onde a água cai para beneficiar as culturas na hipótese de déficits hídricos que ocorrem, seja em algum momento no inverno que é menor, mas no verão que é bem mais acentuado. Isso é trabalhar preventivamente, é evitar problemas de produção e também problemas para o meio ambiente, buscando um equilíbrio. O estado do Rio Grande do Sul, historicamente, ele tem uma perda, né, de safras 3 anos a cada 10 anos, né, e nós vamos convivendo com isso, né. Então o agricultor sabe que ele tenta compensar, né, uma perda com uma safra futura, mas isso na economia do estado é drástico. Trabalhar muito fortemente com os comitês de bacia, começar a trabalhar por pagamento por serviços ambientais, por reservar água dentro do solo, que é o melhor reservatório que a gente possa ter, por sistemas de reservação coletivos. Então aí começam a aparecer as soluções. Primeiro nós temos que entender os problemas, exatamente, que nem isso nós temos ainda um conhecimento, né, suficiente. Solo bem estruturado, você tem maior infiltração, maior biologia dentro desse solo, né, ou seja, vida, né, evitando então que ocasionaria erosões. Fazendo também com que o agricultor, então, ele não precisaria hoje fazer interferências mecânicas nesse solo, achando que seja a melhor forma. Momentaneamente é a melhor forma, mas num tempo mais prolongado não fica como a melhor forma de reestruturar esse solo. Então, práticas conservacionistas, né, são extremamente fundamentais. Outro problema nas áreas agrícolas é deixar os solos descobertos após a colheita, como essa lavoura. No estado, cerca de 30% das áreas ficam até 120 dias sem nenhuma cultura. O que nós gostaríamos e achamos que os agricultores, os produtores rurais devem de compreender e procurar tomar como ponto principal na conservação do solo é manter o solo coberto, de preferência o ano inteiro. Portanto, o processo colher-semear, colhe a cultura de verão, no caso aqui o soja, e imediatamente, o quanto antes, implanta uma cultura para cobrir esse solo, que é o que nós desejamos, porque além de proteger o solo, também vai colaborar na fertilidade do solo e com certeza para as próximas culturas. E uma situação dessa também é um hospedeiro para algumas doenças que num futuro muito próximo teremos incidência, que é favorecido por uma situação como essa. Por exemplo, aqui nós temos uma doença que é o chamado oídio, tem essas folhas brancas, mas enfim, o próprio soja vai ser, vamos dizer assim, atingido numa situação futura pelo próprio patógeno da ferrugem, por exemplo, que poderá ficar aqui nessa cultura espontânea, que aqui no caso é o soja, que novamente está aqui, e isso vai fazer com que haja uma, vamos dizer assim, tendência de aplicação de produtos com muito mais antecedência do que numa situação normal. Um
lugar importante quando falamos em conservação de solos é um laboratório de análise. Neste, na CETREM de 3 de Maio, são recebidas cerca de 500 amostras por semana. Grande parte encaminhada por agricultores. Em princípio, a importância de se fazer análise é o produtor ter uma ideia de como que está o seu solo para poder prepará-lo para a cultura que ele pretende trabalhar. Eu acho que esse seria o principal. A partir dos laudos emitidos por laboratórios deste tipo, os produtores buscam fazer a correção do solo através da adubação, de nutrientes necessários para garantir uma boa produtividade. Mas para que todo esse investimento não se perca na primeira chuva, é necessário fazer um bom manejo do solo, é torná-lo uma esponja que absorva a água e os nutrientes. Com a conservação do solo, com a preservação das curvas de nível, onde vai ter o efeito esponja, exatamente ali a raiz vai buscar a sua água. Então o trabalho da Emater é isso, levar o conhecimento técnico que estamos estudando agora em equipe, em conjunto, em todas as secretarias que têm vinculação com a agricultura, para levarmos a nova técnica e as técnicas antigas, que já deram certas, novamente para o nosso produtor. E boas práticas geram bons resultados. Nós teríamos 3 indicações básicas. Uma, fazer o plantio em contorno. O plantio em contorno significa plantar em nível, né? E as semeadeiras, que quando se planta morro abaixo e morro acima, a descer distribuem 30% a menos de adubo e a subir 15% a mais. Então fica desigual. Segundo aspecto, temos que segurar a água onde ela cai. Só a palha é insuficiente para reter a água no solo. Essa cai na bacia do Rio Uruguai 1,78 m de chuva por ano. E isso tem que infiltrar a grande maioria no solo. O excesso, que não é segurado pela palha e pelo plantio em contorno, deverá ser retido por terraços, que devem ser repostos, foram retirados, né? E o terceiro processo, né, para que a gente tenha um solo fofo, permeável, com ar, com água dentro, né, é a diversificação de culturas, né? Rotação de cultura, consórcio, sucessão. Temos que colocar de 8 a 12 toneladas de palha por hectare por ano. A soja é insuficiente para isso e se quisermos termos ganhos maiores de produtividade com a soja, temos que melhorar os nossos cultivos de sucessão em inverno, né? O solo tem uma importância fundamental na manutenção do equilíbrio da vida na terra. Para a gente conscientizar daqui para todo o Rio Grande do Sul o trabalho de conservação do solo cada vez mais, mas também da questão da preservação para absorção da água. Se nós melhorar o manejo, nós vamos ter menos risco de erosão, né? Nós vamos trabalhar a menos riscos de perda de produção e o Estado vai ganhar, a comunidade vai ganhar, todo o município vai ganhar. Quer dizer, é a base de tudo para a gente trabalhar a questão do aumento da produtividade e produção no Estado, com certeza.